Nós temos que nos adaptarmos a esse curtíssimo intervalo de tempo de um jogo para o outro. Não é o adequado, longe disso, muito longe. Mas aí nós temos que nos adaptarmos que a gente precisa entrar em campo, né? Como nós trabalhamos, o pós-jogo do Coritiba deu um feedback rápido já no vestiário e na reapresentação deu um feedback de algumas situações que nós entendíamos que era importante, como números do jogo, além dos números, alguns vídeos para que eles possam ver de maneira qualitativa alguns acontecimentos que a gente decidiu pontuar com relação ao jogo do Coritiba. E aí, cessado essa conversa, o momento do Coritiba, né, já passamos a focar totalmente no Atlético Goianiense. Com relação ao G1, a gente divide o grupo nesses momentos em G1, G2 e G3. O G1, o pessoal que iniciou e que teve uma minutagem acima de 70%. O G2, o pessoal que entrou pouco, né, pouco tempo, 20, 30 minutos, a gente denomina assim, porque quem jogar um tempo todo a gente coloca no G1 também para regenerar no dia seguinte. E o G3, que é o pessoal que não entrou em campo, né, para que a gente possa equilibrar a demanda dos treinamentos. O G1, o pessoal que jogou, nós regeneramos na reapresentação. E aí hoje nós fizemos muito pouca coisa com eles, ainda demos continuidade no processo de recuperação, eles fizeram só alguns rondinhos para dar uma ativada. E aí nós demos uma atenção especial ao grupo, como todo, né? Até porque vão estar dentro de campo também. Então nós fizemos, ontem trabalhamos algumas situações de jogo já pensando no Atlético Goianiense e hoje também fizemos um tático, né, umas ações combinadas, um 10-0, simulando as nossas ideias, né, já passando algumas informações do Atlético Goianiense, inclusive bola parada. A gente sempre tem iniciado com 11, né, e tem terminado com a utilização de mais 5 atletas na maioria dos jogos, né? Então nós trabalhamos taticamente, pensando num todo, mas os jogadores que entraram desde o início do jogo contra o Coritiba, nós só recuperamos. Até porque não é só o jogo de amanhã, já tem jogo domingo novamente. Então o volume de quem entrar em campo nesses 3 jogos é o próprio jogo. Jogou, recuperou 2 dias. Jogou, recuperou 2 dias e foi para o jogo novamente. Mas aí é uma oportunidade para dar uma atenção para quem não entrou em campo, né? E trabalhar, né, a estratégia do jogo com eles também. Porque a gente está pensando no todo, né? Os que entram podem decidir ao nosso favor também, da mesma maneira. Então a gente pensa assim, a nossa metodologia ela prestigia o grupo por completo. O que faria hoje com os atletas que vão iniciar em campo, fiz com os atletas que não iniciaram na última partida. O Atlético Goianiense veio de um jogo contra o Internacional, onde se portou de uma maneira. Mas claro que o Ricardo está estudando como o Atlético Goianiense se postou contra o Internacional. E você pode perfeitamente, através das informações do analista, usar a mesma equipe ou fazer alguma avaliação, alguma modificação. Você já conseguiu conversar para saber qual a equipe que você coloca contra o Atlético? Cláudio, a gente trabalha exatamente assim, enquanto nós estávamos no campo, né, ao final, na verdade antes, né, o Ricardo ele sempre prepara o nosso departamento, né, capitaneado por Ricardo, e o Robson, nosso auxiliar, os demais da comissão que colhem o material para me apresentar, para poder definir a estratégia. Sem término do jogo Coritiba, eu já tenho tudo ali, né? Faltava o jogo do Inter. Né? O jogo do Inter chegou para a gente ontem à noite, e hoje já estou com ele filtrado, né? Vou no ônibus estudando, hoje à noite tem análise do adversário, né? Eles preparam todo um arsenal de material, né, dos últimos 4 ou 5 jogos, e aí fatia, né, os momentos que fazem o jogo, organização ofensiva, organização defensiva, as transições, bola parada, como o time se comporta, né? Com relação a isso, eu já tenho todo esse material em mãos, né? Outras informações importantes também, de pontos fortes do adversário, né? De pontos que a gente pode explorar para tentar tirar vantagem. E em cima disso, como eu falei, esse jogo com 2 dias de recuperação, a gente continua trabalhando o tempo todo. Eu preciso ser bem sincero com vocês que eu ainda não finalizei a análise por completa para eu definir uma outra situação se eu tiver alguma dúvida. Falo isso do fundo do coração e da maneira mais sincera possível. Inclusive a recuperação dos jogadores continuava até hoje. Né? Hoje poderia aparecer alguém com alguma dor muscular tardia. Quando tem jogo assim, com 2 dias de recuperação, fica tudo muito para próximo do jogo. Né? Eu finalizo assim a preparação hoje às 10 horas da noite. A gente faz uma análise de vídeo às 9h30. Né? E aí eles vão para o lanche. Então a gente ainda está no processo de preparação, ainda estou estudando o Atlético Goianiense para definir o 11 que vai iniciar a partida. Com relação a cada torcedor ou cada profissional de imprensa tem o seu time, mas quem é pago para pensar e colocar o time em campo é você. Claro. Para o torcedor e para o profissional de imprensa, alguns pensam que o Paulinho Mocelin e o Dentinho vêm em uma fase baixa, pelo entendimento de alguns da imprensa e também do torcedor. Qual a importância desses seus jogadores para o coletivo e principalmente no esquema tático que você tem?
A importância de uma sequência é assim, e a gente se apega muito a um jogo, né? Se aquele jogo não foi bom, a gente às vezes perde um pouquinho do contexto. A gente que está trabalhando diariamente, a gente não esquece o jogo bom que fizeram há 2 jogos atrás na final do Campeonato Catarinense. E às vezes você muda logo e você perde do jogador se recuperar na próxima partida. Só que isso você não consegue controlar, né? Então, muitas coisas para a gente analisar. Um jogador que vem na sequência que está começando a performar melhor, né? E aí, às vezes, você tem que realmente ser agressivo nessa troca. Às vezes, é numa troca dessa que você perde, né? O jogador dá uma resposta diferente. Então, assim, é muita coisa subjetiva também, mas cabe a mim perceber essa continuidade e um momento de troca, não só dos dois que você citou, né? Como de qualquer um outro, mas a importância é toda a prova do nosso coletivo, de um grupo, de jogadores que são importantes muitas vezes até sem a bola, só ficam 2 minutos com a bola, tem um contexto por trás, tem uma compactação, não é só ter a bola no pé para perceber aquele momento que ele tem a bola, mas não é só por isso que jogam também, né? É um contexto, Cláudio, e assim, eu enquanto treinador não é não querer responder as perguntas, mas tem muita coisa envolvida por trás que às vezes a gente não consegue explicar em poucas palavras, ou às vezes até se perde na explicação, né? Trato todos por iguais, todos são jogadores importantes. Às vezes algumas coisas passam desapercebidas, às vezes o jogador ele não consegue performar muito bem com a bola no pé, mas ele entregou muito em voluntariedade, em compactação, numa bola parada, né? Às vezes de marcar um lado forte do adversário, só que os atacantes não estão ali só para isso, eles precisam agredir, precisam fazer gols, precisam fazer a diferença, mas tem um contexto, né? Às vezes é uma continuidade, você faz um jogador crescer, né? Como às vezes também você não faz uma troca, um jogador que está pedindo passagem também você trava. É o desafio de ser treinador, né? A pergunta faz parte, respeito demais, futebol é isso mesmo. E do meu lado aqui eu tentar ou recuperar, ou melhorar, ou então não travar a passagem de quem estiver pedindo passagem. Esse é o grande desafio do treinador.